Aqui, greve dos estudantes, que seja um discurso transparente, que não seja um discurso político como foi na Assembleia passada, porque a gente discutiu a greve aqui, eu estava aqui, cheguei aqui pensando que a gente ia discutir a greve, quando foi no fim, perguntaram, você é contra ou a favor da greve dos professores? E se eu levantasse, eu não ia levantar a mão dizendo que eu era contra, porque eu não sou. Eu entendo a situação dos meus professores, só que os meus professores não entendem a minha. Quando a gente quis ter voz na reunião dos professores, eles não permitiram. Eles não permitem, eles não estão ao nosso lado quando a gente luta por alguma coisa. O professor, mesmo estando em tempo de aula, não vai dar aula. Vai dar aula e dá aula de meia hora. Vai dar aula e dá aula de 10 minutos. Passa um trabalho e manda o aluno para casa. Eu sei que isso não é culpa de todos os professores. Eu respeito e muito aquele professor sério. Eu quero ser professora. Eu quero fazer mestrado aqui na minha universidade, doutorado, fazer concurso para cá e ser professora aqui. Mas o professor parou de dar aula na graduação e está dando na pós. Que compromisso é esse que esse professor tem com a greve dos professores? Eu não entendo isso. Eu não entendo como isso. Eu quero inclusive parabenizar os alunos da pós-graduação que vieram aqui, porque isso é algo a ser reconhecido. Os meus professores da graduação, eu já passei lá e estão lá dando aula na pós. Professores que muitas vezes nem vinham dar aula na graduação estão lá dando aula na pós. Que greve é essa? O professor está grevando para ir para casa. O professor está grevando para cuidar dos seus interesses e não para cuidar dos interesses da greve. Eu parabenizo aqueles que estão na frente, que estão lutando, mas existem professores sim. Ou seja, se nossos professores dão exemplo, indo para casa dormir, indo para casa cuidar dos seus interesses, por que os alunos vão fazer isso também quando grevarem? Eu, infelizmente, acredito que é isso que vai acontecer. E, como eu disse aqui, as aulas na pós não paralisaram, essas reivindicações são sérias, é um trabalho sério, mas são pauta das três chapas. E a gente tem que correr atrás nos conselhos, a gente tem que correr atrás estando presente, porque dentro da nossa faculdade não é as mil maravilhas, mas nós conseguimos muitas coisas assim. Estando presente nos conselhos, fazendo voz dos estudantes, colhendo informações com os estudantes, estando em sala de aula, cobrando de cada professor no seu dia a dia. Eu quero dizer que eu sou a favor da greve dos professores, mas sou contra a greve dos estudantes. Eu quero ser professora, eu quero ter o meu trabalho reconhecido, mas que nós possamos entender o que é esse movimento, que eu não acho que está sendo entendido de maneira correta pelos estudantes. Muito obrigada.